Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders, episódio 87. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host mais essa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, YouTube e pelo clássico www.futuri.com.br, onde está todo o nosso conteúdo. Obrigado a quem tem se inscrito no canal do YouTube. As nossas lives lá têm sido maravilhosas, fantásticas. A gente tem aprendido muito com a interação dos Invaders. E, falar nisso, essa semana, novidades. A gente vai apresentar a partir de quarta-feira, meio-dia, Unboxing, o nosso programa de análise em vídeo. Vai ter jogador, vai ter técnico, vai ter time, vai ter posicionamento dos times. Quarta-feira, meio-dia, Unboxing, o novo programa do Futuri no YouTube. Aguardem novidades. Bom, conexão imediata agora com o Invader Gabriel Correia. Dale, Gabriel. Dale, Dinho. Bacana já esse lançamento também do Unboxing, porque é um projeto que a gente fala há bastante tempo, né? Então é muito legal ver isso, porque já tem o primeiro que vai ser interessantíssimo, o pessoal tem que ficar ligadaço, porque tá muito legal. E o tema de hoje, eu não vou entregar nada, mas sim, é um tema também muito pedido por todo mundo nas redes sociais, pedido a cada momento, assim, quando a gente posta alguma coisa lá no nosso Twitter, Facebook, Instagram, então tem tudo para ser um baita Pitch Invaders, Jim. Gabriel, é importante a gente falar também que o Unboxing não vai ser meramente um programa de highlights de jogador, né? Vai ser um programa didático, com conotação educacional e analítica para o pessoal aprender movimentação, posição corporal, deslocamento, tudo que o jogador faz em campo. E aqui eu vou dar o spoiler, eu vou entregar aqui, a gente vai começar com o Fred do Shakhtar, nosso meia, o ritmista que o Tite procura, e a gente vai ensinar o posicionamento dele. Não é só highlights, não é só gol, não é só dribles, afinal de contas isso se encontra em qualquer lugar. E tá aí o cara que gravou e quem apresenta o primeiro unboxing, Myron Rodrigues. Dale, Myron. Dale, Prezi. E aí, Gabriel, como é que tá? Tudo bem? Cara, o assunto de hoje também tem tudo a ver com unboxing, tudo a ver com o Fred também, na verdade, né? Porque é um cara que interpreta o jogo de uma maneira muito acima. E gravar unboxing foi legal, cara. No início ali a gente se travou um pouco, porque não tá muito acostumado com a ferramenta de vídeo e análise, mas ficou legal. Eu acho que o pessoal vai gostar aí. Eu acho que vai gostar tanto quanto o convidado e o assunto de hoje que tu vai apresentar pra gente aí. O convidado de hoje nos honra muito, afinal de contas, quem já nos acompanha em 3 temporadas sabe da nossa abordagem séria sobre o jogo, tratando de aspectos técnicos, científicos e tecnológicos do futebol. E nisso, o Invader convidado é mestre, e é mestre literalmente. Professor Dr. Israel Teodo da Costa, coordenador-geral do curso de especialização em futebol da Universidade Federal de Viçosa, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol, NUPEF, da Universidade Federal de Viçosa, consultor para o projeto de elaboração do curso de treinadores da CBF e da Conmebol e pós-doutorado em Ciência do Esporte pela Brunel University de Londres, na Inglaterra. Olá, doutor, muito obrigado pela sua presença. Olá a todos, é um prazer enorme estar participando com vocês aqui desse projeto que é muito importante para a gente poder discutir futebol em alto nível. Vamos lá, Invaders, vamos tomar decisões. Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece. Invaders, sempre conversamos aqui sobre um lance característico do basquete. Quem nos ouve sabe, todo podcast, todo episódio,
a gente trata da relação do futebol com outros esportes, isso nos encanta demais, e a gente sempre menciona a tripla ameaça do basquete, que é quando o jogador está com a bola e coloca o defensor em dúvida se ele vai driblar, se ele vai passar, se ele vai arremessar. Bem, eu acho que esse lance acaba ilustrando o tema de hoje, e ele também é o ponto de partida para o que a gente quer conversar. Porque tão mais importante que a habilidade técnica para o jogador fazer e executar o passe, o drible ou o arremesso, a própria decisão do que ele vai fazer ganha um aspecto muito importante. A tomada de decisão correta para a gente, e a gente tem dito isso reiteradas vezes, é o skill da próxima década. É a habilidade que será mais valorizada por todos os técnicos. Israel, é isso mesmo? A tomada de decisão está começando a ganhar a relevância que ela precisa ter no futebol e nos esportes? Eu acredito que os profissionais que estão trabalhando hoje no meio esportivo, né, estão começando a visualizar a tomada de decisão realmente como um aspecto muito importante e decisivo na performance dos jogadores, né? O fato pelo qual, e também a ciência evoluiu muito nos últimos anos, no que refere à proposição de teorias e de pressupostos que possam ajudar a compreender o ambiente esportivo, e com instrumentos de avaliação que permite a gente também avaliar como está sendo desenvolvido, né, esse processo de tomada de decisão do jogador, para que eles tomem decisões cada vez mais inteligentes e criativas. Então, Israel, eu consigo analisar se ele é bom no que a gente chama aqui de X1, se ele é bom no drible, se ele é bom no confronto individual. Eu consigo avaliar se ele é um bom finalizador, se ele ganha duelos aéreos no ataque, na defesa. Eu consigo mensurar a tomada de decisão? X1 é uma terminologia advinda dos e-games, não é isso? Somos todos gamers por aqui. Não, de fato, hoje, com as ferramentas que a gente possui de avaliação da tomada de decisão e do comportamento tático do jogador, é possível a gente avaliar sim, né? Tanto num contexto laboratorial como num contexto de prática, né? E isso permite que o treinador ele tenha subsídios, né, cientificamente comprovados para poder direcionar a prática dele. E nesse ponto, né, exatamente no tópico que você menciona, nós estamos falando de tática individual, né? A capacidade que o jogador tem de solucionar problemas dentro de um contexto. Mas obviamente que as ferramentas que estão disponíveis hoje dentro do mercado, né, e também dentro da ciência, são ferramentas que nos permitem avaliar para além da questão da tática individual, a tática de grupo e a tática coletiva. A gente falou muito aqui, inclusive com o André Kfouri, que nos passou muito a ideia do futebol líquido, que é a questão de alguma forma deixar tão orgânica a relação entre os jogadores dentro de campo que eles sequer pensam no que vão fazer. A relação é muito natural do que eles vão fazer com a bola. Isso que ele trata como uma evolução do jogo, principalmente partindo da ideia do barcelonismo, e esse conceito vem da Espanha e de Barcelona. O Israel, tu entende que o futebol vai partir para onde a tomada de decisão ela vai se dar a cada lance, ou isso vai se tornar uma questão mais natural, mais orgânica? Por exemplo, o jogador vai ter que parar e pensar, ou a tomada de decisão ela já está dentro da cabeça dele, já sabe exatamente o que fazer com a bola? Em que momento é a tomada de decisão, para a gente que é leigo, para saber exatamente? A tomada de decisão ela é treinável, ela já se dá da maneira orgânica, quando a bola já chega ele já sabe o que fazer, ou ele para e toma a decisão dele? Esse é um tema relativamente complexo, tá? E difícil a gente esgotar talvez uma discussão detalhada, uma compreensão ampla e profunda desse aspecto em poucos minutos. Mas eu vou tentar fazer por analogia uma breve explicação para o ouvinte que nos está nos escutando agora e nos dando a honra, né? Uma pessoa comum, ao dirigir, ela toma decisões, não é verdade?
de acelerar, de frear, de passar marchas, de virar à direita, virar à esquerda, né? E esse processo de tomar decisões no momento da direção, ele ao longo do tempo que ele vai aprendendo essa habilidade, ele vai se aperfeiçoando, né? Basta cada um dos ouvintes que estão conosco agora fazer uma retrospectiva de como ele começou dirigindo e como ele dirige hoje, né? Provavelmente, a grande maioria esmagadora das pessoas que estão conosco agora, nesse momento, vai dizer que hoje dirigem melhor, né? Isso em função de quê? Em função da prática, em função do processo de assimilação das sinapses nervosas entre a musculatura e o cérebro. Fato pelo qual, né, a probabilidade de nós hoje, né, após alguns anos estarmos dirigindo, de batermos em algum carro, ela é menor do que quando nós iniciamos. Isso diz respeito ao fato de nós tirarmos o processo de atenção mais pura da nossa tomada de decisão na condução da máquina e dos instrumentos que estão ali disponíveis para essa condução e começar a nos atentar para os aspectos situacionais. Essa liberação da atenção dos aspectos instrumentais de direção do carro para o aspecto situacional, ele é um aspecto que o ser humano ele vai desenvolvendo à medida que a prática vai se tornando qualificada. Então, nesse sentido, né, e já para poder finalizar a minha conclusão, se torna mesmo o processo com o jogador de futebol. No início, né, no processo de formação, esse jogador tem mais necessidade de se interagir com os processos atencionais circundantes a ele, mas num momento mais à frente, quando ele se profissionaliza ou quando ele está no processo final de formação dele, né, ele já consegue liberar esse processo atencional e ter um processo de tomada de decisão, como você disse, mais natural, entre aspas, porque não é natural, isso é treinável. E é interessante, né, professor Israel, falando justamente sobre isso da tomada de decisão, e a gente já abriu já com você, com o Eduardo falando sobre ser uma skill da próxima década, hoje os jogadores tomam mais decisões, por exemplo, do que se tomava, é uma ação muito mais necessitada dentro do contexto do futebol hoje? Me permite também fazer uma analogia com os carros. O que acontece hoje, no seguinte, não necessariamente se toma mais decisões no futebol de hoje. A questão é que quanto maior a velocidade do jogo, ou quanto maior a velocidade que a gente conduz o carro, mais apurada tem que ser a tomada de decisão, né? O jogo de futebol nas últimas décadas, ele aumentou muito a velocidade. Fato pelo qual está levando os jogadores a um limite da execução motora. Então, esse processo da tomada de decisão ele tem que ser mais apurado, né? Tem que ser mais bem desenvolvido. Então, isso tem sido um apelo do jogo à comissão técnica, né, que está se sentindo, de certa forma, a necessidade de desenvolver esse aspecto no jogador, né, e tem buscado informações. E a notícia boa que tem em relação a isso é que a ciência também caminhou em relação a isso. E é possível, né, instrumentalizar todas as comissões técnicas com ferramentas e processos de treinamento que facilitem essa aquisição da tomada de decisão mais rápida, podemos assim dizer. E eu justamente pergunto sobre isso porque lembro quando você e o professor Júlio Garganta vieram a Porto Alegre dar aquele curso sobre futebol e a evolução de maneira geral aqui em Porto Alegre, a gente falava sobre esse desgaste mental que vem acontecendo, a sobrecarga. Nesse sentido, hoje é mais fácil também para analisar isso, para ver se o jogador está desgastado mentalmente, para ele tem mais dificuldade para tomar essa decisão, para esse contexto todo, para entender isso. Hoje é mais fácil também de observar esses fatores que atrapalham os jogadores, que é essa sobrecarga assim, na tomada de decisões? Hoje nós temos ferramentas que nos permitem avaliar com objetividade, né, essa sobrecarga cognitiva que o jogo impõe aos jogadores. Tá? E através dessa informação é possível que nós possamos melhorar o processo de treinamento, né, ou adequar o processo de treinamento às exigências que determinado contexto esportivo vai exigir. Então, sem dúvida nenhuma, é um avanço significativo da ciência no que refere
a sua contribuição para a melhoria da qualidade do jogo, né? E do espetáculo que, obviamente, o torcedor quer ver sendo apresentado dentro dos estádios, né? Professor, na década passada, enfim, mais remotamente ainda, todas as crianças que passavam a maior parte do tempo jogando futebol, elas tinham uma vantagem na seleção natural para o profissionalismo em relação àquelas que dividiam o seu tempo com o colégio, com atividades extracurriculares. Ali, naquela época, o talento com a bola era absolutamente única habilidade que importava. Como a gente está tratando aqui da questão da tomada de decisão ganhar relevância, principalmente hoje em dia e na próxima década, eu quero saber se aqueles atletas juniores, infantis, na sua adolescência, na sua primeira infância, que participam de atividades extracurriculares, que estudam, elas de alguma forma, num futebol onde o espaço sumiu, onde a condição física é de excelência e os esquemas táticos são mais sofisticados, e por isso a tomada de decisão começa a ser mais valorizada, se esse pessoal que tem um nível intelectual formado, ele começa a diminuir essa vantagem sobre quem tem a única habilidade, o talento com a bola. Bom, também é uma questão que permitiria a gente discutir. Fazer um podcast inteiro só para isso. Por um bom tempo. Mas a questão, eu vou tentar ser mais central na resposta e respondendo a parte mais nuclear. O fato é assim, nós até temos uma pesquisa que nós fizemos em 2012, com a publicação em 2013, se não me falha a memória, está disponível até no nosso site do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol. Até recentemente foi citado pelo Mauro Silva, no 1 contra 1 do Seleção Sport TV, que mostra o seguinte, especialmente no contexto do futebol brasileiro. A grande parte dos nossos jogadores de futebol, que hoje estão na principal competição do futebol brasileiro, ou nas principais competições do futebol brasileiro, eles tiveram uma iniciação em alguns ambientes que permitiam esse desenvolvimento da habilidade motora pura, ou seja, em cidades que tinham uma população aí até 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, e que tinha também certas condições socioeconômicas que permitiam a prática do jogo deliberado nas ruas, nos parques, sim, e em outros ambientes que dessem um pouco mais de vazão a essa prática. Tá? Entretanto, essa pesquisa também mostrou que existe um êxodo desses jogadores em determinada faixa etária, provavelmente na faixa etária em que se inicia a formação dos clubes, porque essa prática por si só, ela já não é mais suficiente para as exigências do jogo atual. Então o jogador, ele tem que, aquele jogador que vai se tornar profissional no futuro, ele tem que estar submetido a alguns processos adequados e bem construídos, no seu período de formação que tange as categorias de base. Então, o fato pelo qual nós estamos aqui discutindo sobre a questão do talento e da inteligência é que nós precisamos, em função dos contextos que nós temos hoje nas cidades, e principalmente nas grandes cidades brasileiras, adequar o processo de treinamento, não exatamente nos clubes, porque esses são espetaculares, mas a preocupação nossa é fazermos os processos adequados de desenvolvimento da inteligência e da criatividade da criança nas idades mais tênues. Eu tenho falado muito sobre isso na licença C da CBF, que é a licença direcionada às escolas de futebol, sobre um projeto que nós temos aqui na Universidade Federal de Viçosa, que é um projeto que nós trabalhamos com crianças de 4 a 7 anos de idade, para que a gente possa desenvolver a inteligência e a criatividade deles para a tomada de decisão dentro do jogo. É claro que quem está participando do nosso processo, do curso de especialização em futebol da nossa Universidade Federal de Viçosa, acaba acompanhando esse projeto em loco, acompanhando por várias semanas e vendo como o trabalho ele é desenvolvido. E, obviamente, nós temos uma carga horária grande que permite ele ver
como esse trabalho de 4 a 7 anos de idade depois vai ter implicação no trabalho das categorias de base e depois vai ter implicação no processo de formação ou finalização ou no processo de treinamento do jogador profissional. Então, é uma questão muito complexa, né? Mas que nós temos tratado ela aqui de uma forma muito séria e tentando mostrar para aqueles que estão envolvidos no futebol, né, como que essas interlocuções de diferentes fases de formação do jogador ou da criança, né, saindo lá dos 4 anos, passando pelas categorias de base e chegando ao profissional, ela está linkada. Professor, agora que tu falou da idade de mais treino de 4 a 7 anos, eu queria que tu falasse até que ponto a visão lúdica do jogo, não digo de 4 a 7 anos, mas dos 10 aos 16, que também é uma idade que a gente tá com o pensamento tá começando a ficar um pouco mais solidificado ali a partir dos 16, até que ponto a função lúdica do jogo pode implicar num jogador que tome decisões melhores e mais criativas em situações de risco, assim como, por exemplo, o Neymar. A gente vê um jogo do Neymar, por mais que ele tenha o talento natural, a maioria das tomadas de decisões dele são muito lúdicas e de improviso de jogadores de rua. Eu queria saber até que ponto isso é muito importante na tomada de decisão de um jogador de alto nível para o futuro. Extremamente importante. Já existem pesquisas, né, feitas em diversos países, Reino Unido, México, Brasil, África do Sul, Austrália, que mostra que nas fases mais tênues a gente precisa fazer com que as crianças brinquem. Com que as crianças pensem o jogo, né? E até por isso, né, por base nessa questão de comprovação científica, que a gente desenvolveu o nosso projeto aqui com as crianças de 4 a 7 anos de idade, né, num primeiro momento, porque esse projeto é longitudinal. A cada ano a gente vai aumentar uma idade. Então, o ano passado foi de 4 a 6, esse ano é de 4 a 7, no próximo ano de 4 a 8 anos. Então, é extremamente importante que a criança brinque nos primeiros anos de prática esportiva. Mas esse brincar não pode ser um brincar que o treinador ele tem uma ação que o jogo em si vire treinamento, mas que o treinador consiga entender, né, ou o professor daquela escola consiga entender quais são os aspectos balizares da percepção que a criança vai ter sobre o ambiente para que favoreça, né, a tomada de decisão criativa e inteligente. Professor, que coisa boa ouvir de ti, Israel, a frase pensar o jogo, porque esse é o nosso propósito, esse é o nosso slogan, essa é a nossa hashtag, em todos os nossos conteúdos, eles terminam com um carimbo do pense o jogo, e vindo isso de ti, da importância disso, nos motiva mais ainda a levar conteúdo de qualidade, como a gente está fazendo agora com essa entrevista contigo. Mas voltando para a tomada de decisão, Israel, para tomar uma decisão correta durante o jogo, sob pressão, sem espaço, respeitando o conceito estabelecido o método estabelecido pelo treinador, para atingir o objetivo, além de ser bastante treinado, o jogador ele precisa saber de absolutamente tudo o que está acontecendo, ele precisa escanear o jogo inteiro. Naquele momento ele tem que saber onde estão todos os seus jogadores e onde estão todos os jogadores adversários. Esse aspecto físico, visão, audição, enfim, todos esses sentidos também precisam ser muito bem treinados e estar muito atentos, né, Israel? Sem dúvida. As pesquisas indicam que entre 80% e 90% da tomada de decisão do jogador, ela depende da busca visual, né? do órgão do sentido, visão. Tá? Fato pelo qual nós precisamos, né, os treinadores, as pessoas que estão envolvidas com o esporte, se preocupar com essa questão, no sentido de que nós possamos ajudar o jogador a ler melhor, a ver a informação melhor dentro do campo, né? Um fato é importante também que seja dito, não dá para saber tudo. Vamos pensar aqui, me permita também fazer uma analogia, voltar à analogia do carro, né? Por mais que eu seja um expert, ou as pessoas com mais de 10 anos de prática normalmente têm expertise em determinada ação, né? Não significa que está em alta performance, né? Mas
podem ser considerados como expert. Então imagina, não é porque eu dirijo 10 anos, é que eu sei tudo que vai acontecer no trânsito, não é verdade? O trânsito ele é um contexto aberto, pode acontecer qualquer coisa em qualquer momento e eu tenho que estar preparado. E preciso ter um processo de tomada de decisão apurado para poder reagir àquelas situações que são mais corriqueiras, mas aquelas situações também que são completamente novas, né? E que vão exigir uma outra capacidade energética do meu, vamos por assim, da parte cognitiva do jogador, né? Ou do motorista nesse caso. Então, por isso que a gente vem defendendo, né, que os processos de treinamento com os jogadores, eles não devem ser por regras e devem ser por princípios. Porque a partir do momento que eu entendo o princípio de ação, que baliza o meu comportamento, eu vou conseguir tomar decisões cada vez mais inteligentes e criativas em função do contexto. E aí pode acontecer coisas completamente novas, inesperadas, mas o jogador vai conseguir, ou o motorista vai conseguir, dar uma resposta, na grande maioria das vezes, positiva ao caso. É claro que em um momento ou outro ele vai acabar errando, e um momento ou outro nós vamos acabar também batendo nossos carros, mas se nós estivermos bem treinados, com o máximo de atenção no processo comportamental, a tendência é que esse erro diminua bastante e possa se até zerar. Professor, vi um tempo atrás o Xavi, ex-meio-campista do Barcelona, falando de tempo e espaço. Como a gente está no futebol, está cada vez com menos tempo, o jogador tem cada vez menos tempo com a bola, cada vez menos espaço com a bola. Eu queria saber qual é o futuro para poder otimizar o tempo e espaço do jogador dentro de campo, principalmente em zonas de pressão, que é ali mais do meio campo, mais perto do gol adversário. Eu queria saber como vocês fazem para otimizar isso em treinamentos e se já existem ferramentas ou alguns artigos que já norteiam como o jogador vai se portar em situações que o tempo e o espaço são cada vez menores. Interessante questão, né? E uma questão extremamente importante. Esse trabalho da melhoria do desempenho do jogador é um trabalho que a comissão técnica tem que fazer, né? Entender bem os aspectos cognitivos da tomada de decisão do jogador é fundamental. Sem dúvida nenhuma, como vocês vêm colocando, a tomada de decisão, o skill da próxima década, né? Mas diz muito respeito ao processo de entendimento das comissões técnicas sobre essa valência para o jogo, né? Nós temos sim vários resultados de pesquisa, dissertações de mestrado que eu já orientei, de outros trabalhos também, né, que mostram que determinada situação ela é mais propícia para determinado tipo de tomada de decisão, 3 contra 3, um 4 contra 3, uma inferioridade numérica, o jogo com apoio nas laterais, um jogo reduzido, um jogo com coringa, que é aquele apoio interno, né, dentro do espaço de jogo, né? Cada um desses exercícios tem uma peculiaridade e uma implicação sobre o aprendizado do jogador, né? E isso vai fazer com que, ao longo do tempo, os exercícios muito bem organizados na sua sequência permita, né, a melhoria do processo de tomada de decisão e desempenho esportivo do jogador. Professor Israel, voltando para a questão de escanear o jogo, saber o que está acontecendo no jogo, virar o pescoço e olhar o campo, tem relação direta com a tomada de decisão? Isso é mensurável? Vamos pensar. O nosso ouvinte ele também chegar à mesma conclusão nossa. O que seria mais fácil em termos de acerto? Eu ter mais informações sobre o ambiente para uma tomada de decisão ou menos informações? Eu acertaria mais a minha tomada de decisão ao ter mais informações ou ter menos informações? A princípio, ter mais informações do contexto me permite uma melhor tomada de decisão. Imagino que todos estejam concordando comigo, correto? Então, nesse ponto, se o jogador ele consegue girar, né, o seu pescoço, fazer com que essa movimentação de ir para o lado direito e para o lado esquerdo, né, observando mais aspectos, mais informações do jogo, vai permitir com que ele tenha maior acertabilidade
eu vou dizer isso de uma forma geral, mas pode ser que em alguns momentos não, mas com certeza ele vai ter maior informação, né, ou mais informações, né, para poder decidir sobre qual é a melhor tomada de decisão. Agora, professor Israel, para a gente também exemplificar, acho que um pouco mais para quem está ouvindo sobre a tomada de decisão, o Myron tocou num cara que para mim é um exemplo nesse sentido e foi utilizado como exemplo quando vocês vieram a Porto Alegre, que foi o Xavi, né? Que, se eu não me engano, o professor Júlio Garganta até citou que ele numa partida virou o pescoço mais de 600 vezes para olhar ao seu redor e acabar saindo da zona de pressão. E num podcast também que a gente fez com o Eduardo Cecconi, ele cita que o Ramiro certa vez conversou com ele sobre isso e que o Ramiro, o volante do Grêmio, começou a utilizar desse artifício, digamos assim, de observar sempre antes de receber o passe. Se a gente tivesse hoje que pegar e exemplificar, quem são os jogadores que a gente pode dizer assim, eles são um exemplo no sentido de entender esse espaço, esse tempo, tem como a gente exemplificar também dentro de campo quem seriam esses jogadores que a gente pode observar e ver que entendem muito bem essa questão de espaço, tempo para a tomada de decisão deles? É bem interessante esse ponto que você colocou, porque de fato, como são as questões, né? Todo esse estudo com o Xavi, ele iniciou na Liverpool John Moores University, que foi até uma universidade que eu fiz uma parte do meu doutorado lá, né? Tem uma dissertação de mestrado que foi feita, chamada Rubberneck. Se vocês buscarem, o ouvinte tiver interesse em buscar, né, no repositório da Liverpool John Moores University, vai ter acesso a essa informação. E essa foi a primeira vez em que se falou sobre essa questão da busca visual no que refere à mudança. Na verdade, que se falou de forma científica, né? E a partir disso foram feitas várias, vamos dizer assim, várias alusões, né, à importância dessa questão do giro de pescoço, né? É claro que os jogadores que jogam no meio de campo, né, são jogadores que têm que ter essa habilidade muito bem desenvolvida, né? Os jogadores de ataque também, né? Os jogadores de defesa também, mas menos a depender, cada um deles vai ter uma necessidade específica. Por que eu disse os jogadores de defesa também? Porque quando o jogo ele está no processo mais ofensivo, eles têm que, obviamente, olhar um pouco mais para frente. Mas imagina numa bola parada, num escanteio, ou numa bola que já vem mais aprofundada, próxima à linha de escanteio, ou até na lateral ali da grande área. O jogador ele tem que ser capaz de ver a informação circundante a ele, não é? Agora, a gente fala muito sobre o processo de girar o pescoço, né? E isso é muito importante. Mas eu gostaria também de deixar aqui reforçado com o ouvinte e todos nós e todas as pessoas que nos escutam, que não é só a questão de girar o pescoço, eu também preciso saber os graus de visão periférica que o meu jogador possui. Porque não é questão que ele vai girar o pescoço, é que ele vai ver tudo, né? Pode ser, e nós temos avaliado sobre isso, para vocês terem uma ideia, nós já avaliamos algumas dezenas e centenas de jogadores aí no Brasil. Nós temos jogadores nas categorias de base do futebol brasileiro que tem uma visão periférica que varia entre 210 graus a 150 graus. É uma diferença considerável, não é? Então, para esse jogador de 150 graus, a informação de girar o pescoço ela é uma. Para o que tem 210 graus, a informação para poder girar o pescoço ela é outra, né? Ele consegue ver mais informações. A partir também desse dado, a comissão técnica pode melhor posicionar o jogador no campo, porque nem todo mundo tem a mesma visão periférica do olho direito e do olho esquerdo. E aí, essa informação ela é muito importante para que o jogador ele possa desenvolver a tática individual dele, né, e o posicionamento adequado dele dentro do contexto. Então, para além do giro do pescoço, né, queria deixar aqui para o ouvinte que nos escuta, que é muito importante que a gente faça as avaliações sobre a visão periférica do jogador. Professor, até que ponto, aproveitar que a gente já falou de visão periférica, gerada de pescoço do jogador na hora de ajudar a decisão, a postura corporal do jogador, eu vi tu falando dos zagueiros que eu ia entrar no ponto da visão periférica, que ele deve ter a visão de periférica e de profundidade na hora de dar o passe. Até que ponto a
posição corporal do jogador, ele ajuda em tomada de decisão, porque a gente costuma dizer que o gesto técnico de alguns jogadores é mais refinado do que o outro. Eu queria entrar no mérito do Thomas Müller, que é um cara que, se a gente pegar e ver ele correndo, a gente acha ele todo torto. Até que ponto a postura corporal do jogador influencia na tomada de decisão, e se isso potencializa um ao outro, ou o esporte é totalmente democrático, que alguns jogadores com uma postura um pouco menos ruim, assim dizendo, conseguem tomar decisões maravilhosas e jogar o futebol de uma forma mais correta, por assim dizer. Você falou do Thomas Müller, sem dúvida nenhuma, excelente exemplo. Mas eu gostaria até um dia de ver, né, as pessoas fazendo até um trabalho igual foi feito com o Ronaldinho Gaúcho. É impressionante, né? E até já puxando aí um pouco para vocês aí, né, do Rio Grande do Sul, né, o Ronaldinho Gaúcho, se a gente pegar alguns lances dele, quando ele recebe a bola pressionada, ou quando ele recebe a bola no meio de campo, o quanto ele buscava essa informação circundante, né? O posicionamento corporal em relação a essas questões, ela é estritamente fundamental. O jogador ele precisa aprender, né, ou adquirir um comportamento que permita a ele enxergar o máximo de informação, né, ao redor dele. Eu tinha um professor do doutorado que dizia que alguns jogadores enxergam com o terceiro olho, né? Mas isso se refere muito à questão, obviamente, do posicionamento corporal deles, que permite, né, obviamente, se direcionar para o lado. Isso, na verdade, tem a ver com o próprio processo de desenvolvimento e formação do jogador, treinos de qualidade, ele entender em que lado, né, do jogo está a informação mais relevante. E aí sim orientar o seu comportamento, o seu posicionamento corporal, né, para que ele busque informações que são mais efetivas para a tomada de decisão. Professor, a gente tem falado em assuntos bem complexos e sofisticados aqui, para além do debate normal do mainstream sobre futebol na grande mídia especialmente, e eu queria saber, porque a gente tem no Brasil, como de costume, dom. O que o jogador apresenta em campo é dom. Ele recebeu o dom divino para jogar o futebol daquela forma. Tudo isso que a gente está falando, posição corporal, tomada de decisão, tudo isso é treinável desde a base, professor. Desde a base. Desde que o ser humano ele vai adquirindo habilidades desde que ele nasce, né? Os estímulos adequados dentro da faixa etária. Importante deixar isso claro, porque a gente tem que quebrar esse estigma que não faz nada bem pro futebol brasileiro, de que é só o dom e é só a habilidade divina ou aquela que nasceu com o jogador que resolve tudo. Mas eu queria tocar em outro aspecto, que uma tomada de decisão importante é a do passe. E o passe, a gente também tem essa ideia generalizada de que o passe é uma habilidade exclusiva de quem passa a bola, quando na verdade o passe é uma conexão entre duas pessoas dentro de um jogo. A habilidade de se posicionar para receber o passe e facilitar o passe também é um aspecto de tomada de decisão sem a bola, né, professor? Sem dúvida. Muito bem colocado. O passe não é uma ação individual, é uma ação coletiva, né? É claro que a ação técnica motora, ela depende muito do passador. É claro, a qualidade dele em colocar a bola. Mas se não tiver a movimentação coletiva, a efetividade dessa ação ela fica comprometida. Então, professor, seguindo nessa linha de falando sobre o passe, também como o Eduardo falou sobre a necessidade de treinamento quanto à questão cognitiva e a tomada de decisão, há quanto a gente pode dizer que estamos hoje no Brasil nesse quesito de treinamento, de atividades? A gente está muito atrás porque a gente, de maneira geral, acaba não pensando nisso. A que ponto a gente está na questão de treinamentos quanto à atividade mental dos atletas? Interessante questão, de uma relevância extremamente importante, do meu ponto de vista. Por quê? Porque, de fato, o futebol brasileiro evoluiu muito, né?
É claro que de forma significativa, o que tem colaborado muito é a busca dos profissionais pelo conhecimento, pela informação. Nesse sentido, a oferta de cursos qualificados que nós vamos tendo pelo Brasil todo vai ajudando, na disseminação desse conhecimento e também na produção do conhecimento, na troca das informações. É importante dizer que os profissionais do futebol brasileiro, eu já tive em vários países, não deixa nada a dever para outros profissionais. Tá? É claro que toda mudança ela tem resistência e dificuldade de interpretação. No momento houve muita crítica em relação a isso. Eu penso que essa época de críticas ela já foi superada, foi passada. Hoje as pessoas compreendem bastante a importância da qualificação, da troca de informações. Tanto os novos quanto as pessoas que já estão há mais tempo na área têm contribuições contribuições extremamente importantes, na construção de um conhecimento específico para o nosso contexto. E eu vejo hoje que nós estamos muito bem avançados. É claro que todo processo de mudança de costume, mudança de cultura ou adequação, na verdade não é uma mudança, é uma adequação em alguns pontos, ele gera um determinado tempo de espera e de preparo para que os resultados possam vir. Mas a gente já vem tendo resultados muito positivos no que refere à melhoria de alguns aspectos do nosso jogo, de uma forma geral, do futebol brasileiro e propriamente na seleção. A gente vê a seleção jogando futebol de altíssimo nível, dentro daquilo que nós temos disponível. É claro que nós podemos evoluir mais ainda, podemos, sem dúvida nenhuma. O futebol brasileiro é um futebol riquíssimo, e por vezes o resultado nos faz pensar que está tudo bem. Mas eu costumo usar o exemplo do vôlei, da década de 80. Quando o vôlei entendeu que a parte técnica que nós tínhamos muito bem desenvolvidas pudesse ser agregado à velocidade que o jogo exigia, utilizando o que melhor nós temos no voleibol brasileiro, nós ficamos algumas décadas de hegemonia, alguns campeonatos de hegemonia no contexto mundial. Isso vai acontecer com o futebol brasileiro nos próximos anos, com certeza. Se nós continuarmos a essa evolução que está tendo, por parte de todos os profissionais que estão ligados ao futebol de base, ao futebol de escolas lá embaixo, antes da base, e ao futebol profissional, nós vamos, obviamente, ter muitos resultados positivos no futuro muito breve. E aqui no Projeto Futuro a gente faz de tudo para dar a nossa contribuição num ambiente aqui no Brasil em que o próprio estudo sofre preconceito, conhecimento sobre preconceito. Isso no futebol é potencializado, qualquer palavra nova, qualquer ideia nova já é estigmatizada, já é taxada, mas aqui a gente não desiste, e com pessoas como o professor Israel, como a Universidade de Viçosa, com todas essas pessoas do nosso lado, na mesma trincheira, a gente vai fazer com que o futebol evolua e que cada vez mais se pense o jogo. E agora a gente vai adiante porque é a hora das nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras. A minha dica futeboleira dessa semana vem de Portugal, é do Tribuna Expresso, uma entrevista incrível com o João Nuno Fonseca. Ele é analista do City Football Group. É o grupo que detém o Manchester City, o New York City, entre outros, e que aborda esse mundo da análise de desempenho de uma forma bem profunda e inovadora. Envolve muito ciência também, tecnologia, a nossa pauta de conhecimento. Eu recomendo muito essa entrevista e ela é inspiradora para quem gosta da análise de desempenho. Bom, a minha outra dica é o Unboxing, um novo programa do Futuro no YouTube, vai ao ar toda quarta ao meio-dia. É um programa de análise de jogadores, técnicos, times em vídeo. E o primeiro cara que a gente vai tirar da caixa e vai ler o manual de instrução dele é o meia brasileiro Fred, do Shakhtar. A partir da próxima quarta, 11 de abril de 2018, eu não sei quando você está ouvindo esse podcast, a partir de 11 de abril de 2018, ao meio-dia,
no canal Futuri no YouTube. Alerto, não é um programa de highlights, não é um programa de melhores momentos, não é um programa de gol. É um programa educacional, analítico, sobre análise de jogadores. Gabriel, qual é a tua dica futeboleira? A minha dica futeboleira, ela mudou durante a gravação, porque eu encontrei um texto muito legal que eu estava procurando, que é uma entrevista do Joshua Kimmich. Eu acho que esse tem que entrar também no nosso bingo, Dinho. O Kimmich, que é o grande jogador alemão, talvez, da próxima geração. E é uma entrevista muito interessante dele no jornal The Guardian. O melhor lateral brasileiro do mundo, Gabriel. É verdade. E a entrevista ele fala que eu quero ser eu, não quero ser um clone do Lan ou o segundo Lan. Então é uma entrevista muito interessante que mostra o entendimento dele sobre o jogo e que me dá a impressão também, mesmo sendo muito jovem, o Kimmich, que ele tem tudo para ser um cara pro futuro, até como treinador, pela inteligência que ele demonstrou. E é um cara que a gente já falou até na nossa live, que é um cara moldado pelo Guardiola. Mas é uma entrevista em inglês no The Guardian, muito legal. É uma dica muito interessante aí para quem quiser conhecer um pouco mais as ideias de Joshua Kimmich. Graças, Gabriel. Valeu, Dinho. Obrigado, Myron. E agradecer mais uma vez ao professor Israel Teodo. Muito legal, uma verdadeira aula. Assim, aprendi demais com isso para mim, que é um tema que eu sou fascinado, porque eu acho que é muito importante a tomada de decisão. A gente vê isso a cada lance, a cada movimento. É um tema assim que me agrada muito e que me deixou muito feliz, porque aprendi demais, pessoal. Um abraço. Myron, tua dica futeboleira? São duas, tá? A primeira é um livro do Gaspar Vieira Neto. Ele fez uma pesquisa de 5 anos só em jornais antigos do Amazonas, que é do norte do Brasil. Ele é pouco difundido no meio do futebol, e ele fez um livro digital chamado Memórias do Esporte Betão Caboclo, que fala dos primórdios do futebol do Amazonas. É muito legal porque é um trabalho histórico de um estado que a gente fala pouco do futebol. E a outra, cara, é um artigo do Tifo Futebol, que fala da nova função do Messi no Barcelona, onde ele trabalha mais, porque agora o Messi ele tá cada vez mais sem função, ele lendo espaço e tomando decisões, que é o que a gente estava falando por aqui. E ele vem sendo, de novo, para variar, o melhor jogador do mundo e cada vez mais caminhando para ser o melhor jogador da história do futebol. Agradecer aqui ao Gabriel, a tia, ao professor, que foi um mini curso em 40 e poucos minutos aqui. Eu fiquei muito feliz, muito contente de dividir o espaço com ele, tá bom? Um abraço para todo mundo aí e ouçam o podcast, que tá bem legal essa semana, viu? Graças, Mário. Professor Israel Teodo, sua dica futeboleira? Eu só queria agradecer o convite ao Eduardo, ao Gabriel e ao Myron por estar aqui com vocês, desejar sucesso ao futuro, ao projeto de vocês, que tudo possa caminhar conforme as expectativas. Eu queria, nessa dica, deixar aqui para todos os ouvintes, né, uma dica da importância da busca da informação, né, seja através de vários livros, né, que estão disponíveis no mercado. Existem livros muito bons sobre o futebol, através de cursos que nós temos no Brasil todo, né, espalhados, através de congressos, né, as pessoas poderem participar de congressos, trocarem ideias. Isso é muito importante. Quem quer trabalhar com futebol hoje, é muito importante que ele esteja bem atualizado, esteja envolvido, esteja conhecendo, né, tudo que há de mais moderno, tudo que há de mais atual. Queria deixar aqui, né, em relação ao trabalho que a gente desenvolve, né, o convite para que todos possam vir e participar conosco da 7ª edição do Soccer Experience, em julho de 2018, esse ano agora, né. Vamos ter aqui profissionais de diferentes países, né, alemães, australianos. O CEO do Comitê Australiano vai falar sobre o processo de organização e formação de um ciclo olímpico para a produção de resultado esportivo de alto desempenho, né. Vamos ter aqui alguns convidados, treinadores estrangeiros e também treinadores nacionais, né, de altíssimo nível. O René Simões vai estar aqui conosco, Adilson Batista e outros, né, que nós vamos receber aqui, estar obviamente tendo a honra de recebê-los. É um evento tradicional do calendário brasileiro. Quem quiser mais informações, né, nós vamos disponibilizar já a partir de meados de abril, né, toda a programação completa no site nosso, que é o www.nucleofutebol.ufv.br.
E por fim, eu não poderia deixar também de convidar as pessoas que já são graduadas a fazer o nosso curso de especialização em futebol. Nós estamos indo para a 11ª turma em 2019, restam pouquíssimas vagas e quem tiver interesse de conhecer, né, o futebol mais a fundo e quiser, né, se juntar a nós, será muito bem-vindo. E me intrometendo na sua dica futeboleira aqui, professor Israel Teodo, tem um clássico das dicas futeboleiras aqui, inclusive vai ser proibido de dar essa dica futeboleira a partir de hoje, porque é o seguinte, o livro Para um Futebol Jogado com Ideias, Concepção, Treinamento e Avaliação do Desempenho Tático de Jogadores e Equipes, de Israel Teodo, José Guilherme e Júlio Garganta, está toda semana aqui nas dicas futeboleiras. Todos os nossos convidados deixam essa dica e a gente é muito honrado sobre isso, mas vamos fazer o seguinte, está proibida essa dica, toda semana está aqui, é claro que isso é uma brincadeira. E professor Israel Teodo, muitíssimo obrigado por compartilhar o seu conhecimento, por contaminar mais e mais pessoas com estudo, com ciência, com tecnologia no futebol, porque esse também é o nosso propósito, a gente luta dia a dia para que as pessoas, afinal de contas, pensem o jogo. Senhor Teodo, agora, o senhor também é um invader, faz parte do Projeto Futre, contem com a gente para o que precisarem. Muito obrigado. Eu que agradeço, meus amigos. Muito obrigado e sucesso aí no projeto de vocês. E sempre que eu puder ser útil, por favor, me contactem, tá bom? E nunca esqueçam os podcasts futeboleiros do Futre, o The Pitch Invaders, que você está ouvindo agora, e o Entre Linhas, de Renato Rodrigues e Léo Miranda, estão no iTunes, no SoundCloud e no YouTube. Assine nosso canal, assine nosso feed, receba o nosso conteúdo futeboleiro on demand. Aos invaders que nos ouvem pelo iTunes, deixa algumas estrelas no review. Isso é muito importante para a gente se posicionar melhor nas buscas e aumentarmos o alcance da nossa invasão e alcance do Pense o Jogo. Sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball do Futre FC no Spotify. Curtam a melhor galeria de futebol cultura do Instagram do perfil Futre FC. E fiquem atentos para nossas histórias, a qualquer momento o Myron pode aparecer por lá com alguma surpresa. Invadam também o nosso site futeboleiro, www.futre.com.br, certamente o site com conteúdo mais profundo sobre futebol no Brasil. Não deixe de passar por lá. Vamos invadir o YouTube, invaders. Acessem agora o Futre FC, inscrevam-se no canal, curtam os nossos vídeos, ativem um alarme para notificações sobre novidades. E a gente se encontra por lá toda segunda, 9h30 da noite na nossa live. E agora com o unboxing, vamos tirar da caixa. Vamos ler o manual de instruções de jogadores, técnicos e times toda quarta, a partir de toda quarta ao meio-dia no canal do Futre no YouTube. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão do Pitch Invader. Projeto Futre apresentou The Pitch Invaders. Acesse www.future.com.br. Pense o jogo.